Ei, você aí! Por acaso você já ouviu falar das aplicações da radioatividade? E as bombas atômicas? Sabe como funcionam? Não? Então calma aí e vem comigo que eu te explico tudo. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no Que Ativo de hoje nós vamos dar sequência à nossa série de radioatividade. E para você que perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir e entender tudo bem redondinho. Então, vem comigo pro vídeo. Depois da descoberta da radioatividade pelo casal Curie, outros pesquisadores conseguiram mais informações sobre a radioatividade, como é o caso de Bohr e Rutherford, que trouxeram mais informações sobre a composição do átomo. Mais tarde, em 1939, os pesquisadores Otto Hahn e Fritz Strassmann estudaram a fissão nuclear, que mais tarde foi interpretada por Lise Meitner. A fissão do urânio recém-descoberta funciona assim. Um átomo é composto pelo núcleo, onde estão presentes os prótons e os nêutrons. Em torno do núcleo fica a eletrosfera, que é composta por elétrons. A fissão consiste em fazer com que um nêutron externo se choque com um núcleo instável. Após essa colisão, dois novos núcleos menores e instáveis surgem, além dos novos nêutrons. Esses nêutrons são responsáveis por chocar novamente em outro núcleo, continuando o processo, gerando uma reação em cadeia. Esse sistema é responsável por liberar muita, mas muita energia. E para você ter uma noção, o processo de fissão nuclear pode liberar tanta energia que 1 grama do elemento radioativo utilizado pode liberar energia suficiente para alimentar uma casa comum durante 13 milhões de anos. Por isso, essa descoberta revolucionou a ciência. Vale ressaltar que estamos no período pré-Segunda Guerra Mundial e a política expansionista de Hitler já estava acontecendo na Europa. Por isso, Lise precisou sair da Austrália e procurar abrigo na Suécia, fugindo da perseguição do exército nazista. Infelizmente, em 1939, o exército alemão invade a Polônia, terra da nossa amada Marie Curie. Então, dá-se o início da Segunda Guerra Mundial. E como disse Pierre Curie em sua fala durante o Prêmio Nobel, a radioatividade poderia fazer coisas maravilhosas, mas também pesarosas. Niels Bohr, grande cientista dinamarquês na época, começou a suspeitar que os alemães tinham conseguido realizar a fissão do urânio. Sua suspeita passou a ser um fato quando seu colega alemão Werner Heisenberg visita-o na Dinamarca, que nessa época já estava dominada pelos nazistas. Werner então entrega a Bohr um diagrama sobre o programa atômico alemão. Por causa da perseguição dos nazistas, Bohr foge da Dinamarca e refugia-se nos Estados Unidos. Logo, ele se encontrou com Albert Einstein e contou a ele que os alemães possuíam conhecimento sobre a bomba atômica. Einstein e seu assistente Lewis Lizard escreveram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando sobre a possibilidade do regime nazista construir uma bomba atômica. Com a explosão da guerra em 1939 e a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941, esse alerta iniciou uma corrida nos Estados Unidos para que conseguissem estar à frente dos alemães na corrida nuclear. É nesse momento que nasce o Projeto Manhattan, que foi desenvolvido nos laboratórios secretos e mobilizou o maior número de cientistas para trabalhar em um só tema, custando cerca de 2 bilhões de dólares. Tanto investimento e esforço deram resultado. Em dezembro de 1942, fica pronto o primeiro reator nuclear na Universidade de Chicago, sob o comando de Robert Oppenheimer. Em 16 de julho de 1945, foi realizado o primeiro teste de explosão da primeira bomba atômica, batizada como Trinity, no deserto de Alamogordo. Essa explosão gerou uma força de 20 quilotons, o que representa a explosão
de 20 toneladas de dinamite convencional. Diante dessa demonstração de destruição, Slizard e Einstein escreveram uma petição assinada por inúmeros pesquisadores solicitando o controle internacional das armas nucleares. Porém, isso não foi suficiente. Ainda em agosto de 1945, duas bombas atômicas, batizadas com os nomes de Little Boy e Fat Man, foram lançadas no Japão. Uma na cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki. O objetivo desse ato era fazer com que o Japão se rendesse e evitasse uma provável invasão do Japão aos países aliados. A cidade de Hiroshima foi escolhida como alvo porque naquela época ela era uma importante cidade industrial e militar. Além disso, ela possuía unidades militares que comandavam a defesa do sul do Japão. Em 6 de agosto de 1945, um avião lançou uma bomba chamada de Little Boy sobre a ponte Aiho. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura, originando um clarão, como se fosse um pequeno sol, espalhando uma onda de energia que foi responsável pela morte de 80 mil vítimas e pela destruição material de quase toda a cidade. Grandes incêndios tomaram conta da cidade. As pessoas que estavam próximas ao local foram vaporizadas instantaneamente, e as que estavam longe foram carbonizadas. Nagasaki. A cidade de Nagasaki era um dos maiores portos do sul do Japão e, em tempos de guerra, possuía grande importância por sua atividade industrial, principalmente por causa da produção de materiais bélicos, navios, equipamentos militares e outros materiais de guerra. O governo do Japão não acreditou que os Estados Unidos teriam outra bomba e por isso mostraram resistência e não se renderam. O ataque estava agendado para 11 de agosto na cidade de Kokura. Porém, a previsão do mau tempo para os próximos dias fez o ataque ser adiantado em 9 de agosto de 1945. A bomba, apelidada de Fat Man, explodiu cerca de 503 metros de altura. Essa bomba era 50 vezes mais poderosa do que a Little Boy, porém, a cidade de Nagasaki foi protegida pelas colinas da região. Com esse ataque, cerca de 40 mil pessoas morreram. Muitos dos sobreviventes tiveram queimaduras severas no corpo. O contato com a radiação matou várias pessoas no dia seguinte. Além disso, outras tiveram que lidar com doenças pelo resto de suas vidas. Infelizmente, essas pessoas tiveram que lidar com o preconceito do resto da população japonesa, além de ter que lutar contra o governo para que eles arcassem com os custos para o tratamento dessas doenças. Com tantos ataques, em 14 de agosto de 1945, o Japão se rende aos Estados Unidos, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Um pouco mais para frente, em 1952, foi criada a bomba de hidrogênio, apelidada como Bomba H. Essa bomba tem como reator a fusão nuclear, e ela funciona mais ou menos assim. Diferente da fissão nuclear, a fusão acontece quando dois núcleos instáveis colidem e se fundem formando outro elemento maior e mais estável. Esse processo acaba liberando energia. É exatamente o que acontece no Sol, por exemplo, quando os núcleos de átomo de deutério ou trítio se fundem e formam um átomo de hélio. Esse processo é responsável pela liberação da energia do Sol. A bomba H, produzida em 1952, gerou uma energia de cerca de 1000 vezes maior do que a bomba atômica, produzida pela fissão nuclear. Atualmente, reatores com fusão nuclear existem, porém, essa não é uma fonte de energia viável economicamente, uma vez que a quantidade de energia utilizada no processo é maior do que a energia obtida. Incrível, não é não? Pierre realmente tinha razão. Nós podemos fazer coisas incríveis com essas descobertas, mas também destruir muitas delas. E essa escolha cabe a cada um de nós. É isso aí, pessoal. O Criativo de hoje vai ficando por aqui.
Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para geral. Me siga nas redes sociais, o meu arroba tá aparecendo aqui. Ah, e deixa aqui nos comentários quais assuntos vocês têm interesse para os próximos vídeos. Me ajuda aí, vai! É isso aí, pessoal. Muito obrigada, um beijo e fui!